O nosso entrevistado de hoje já chegou a pesar 202 quilos. E aí, em menos de 2 anos, ele eliminou 114 quilos. A jornada de uma pessoa obesa na recuperação da saúde e da qualidade de vida está registrada em um livro que foi lançado nesse ano em Passo Fundo. Está conosco aqui no estúdio professor, doutor Leonardo Barcelos, médico veterinário, autor do livro Crônica Secreta da Minha Vida, que eu já vou pegar aqui para mostrar. Olha, o Pod Café, o podcast do programa Café Expresso está começando. Esse conteúdo está disponível em áudio e vídeo, no Facebook, também no YouTube da Rádio UPF, no Spotify, lá no nosso canal de conteúdo que você encontra como Rádio UPF+. Professor, bem-vindo, que prazer lhe receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, estava esperando essa oportunidade. Que bom. Já mostrei o livro aqui, depois a gente vai falar um pouco mais, mas eu quero começar pelo início. Você foi uma criança obesa? Desde que eu tenho o primeiro registro da minha existência, assim, de lembrar de alguma coisa, já é alguma coisa relacionada à obesidade, relacionada a comer. Sempre foi algo que permeou minha vida a vida inteira. Tanto que eu brinco, não é retomar algumas coisas até pouco tempo atrás eram retomadas. Agora não é mais retomada, é viver caminhos que eu nunca vivi, porque eu nunca fui magro. Agora é a primeira vez na vida que eu sou um homem magro. Então, às vezes, tem coisas que eu nem sabia como era. Né? Era uma criança mas muito acima do peso? Sempre bastante acima do peso. Tanto que tem várias passagens que eu até relato no livro que marcaram, que já se vão aí quase 50 anos de algumas delas e eu lembro. Né, de tão marcante que foi. Então sempre fui e vivia numa família grande, um contexto, né, movimentado. Eu sou de uma família de 8 filhos, né, o último ainda. E ainda eu sempre falo, imediatamente antes de mim, a minha irmã tinha bastante dificuldade, aquela criança que os antigos diziam não vai vingar, que não comia nada, e o Leonardo comia de tudo. Então, comia por ela, certamente? Certamente. Então, aquele era um trunfo, né? Então, assim, realmente, eu tenho certeza que isso ainda acontece, não mais tanto, porque eu acho que o nível de esclarecimento hoje é muito maior, mas muitas vezes ainda se confunde, né? Acha que a criança é saudável por ser gorda, por comer tudo. Aquele ali tá forte. É aquela ideia de que, bom, se acontecer alguma coisa, ele tem reserva. Mas não é assim, né? Não é assim que deve ser conduzido. A sua família é marcada também pela obesidade ou era um caso mais seu? O pai foi obeso, a mãe não era muito que nem eu, mas também não era magra. Várias irmãs tiveram lutas aí durante suas vidas com peso. É uma questão de família mesmo. Tinha um tio que já também falecido, que era muito, muito obeso, a ponto de uma vez, me lembro dele cair na rua e ficar horas caído porque ninguém ajudava ele a levantar, ele não conseguia levantar de tão gordo. Então, assim, é uma história que permeia a família, né? Que é bem relatado isso, o componente genético da obesidade é bem relatado na literatura científica, né? Professor, e como é que a sua família lidava com essa questão do peso, né? Você trouxe a questão do tio, do pai. É aí que eu digo que é uma coisa que tem que ser discutido na sociedade, né? Não pode de uma hora para outra aquele trunfo da criança que come de tudo, é gordinha, é taludo, como diziam na época, agora é um problema. Então lá pelas tantas eu comecei a ter que ser levado a médico para emagrecer. Isso com que idade? Isso ali pelos 6, 7 anos, 8, a obesidade deixou de ser um trunfo e passou a ser um problema. E isso na cabeça da criança, eu tenho discutido até com vários psicólogas sobre isso. Como é que explica, né? Como é que explica para a criança? A criança, em última análise, ela acha que ela não é mais aceita. Ela não consegue entender que o pai e a mãe estão preocupados com a saúde dela. Ela acha, agora não gostam mais de mim. Eu passei por isso, eu estou falando como alguém que viveu isso, né? Então, tem que ser encarado desde cedo. É ali que a gente consegue evitar. Não dá para ficar esperando também que os antigos diziam, né? Quando ficar adolescente dá um espichão e emagrece. Nem sempre. Alguns sim, mas outros não, como foi meu caso, né? Como é que foi passar a adolescência acima do peso? Tu fica privado de algumas coisas, né? Então é realmente diferente. Os teus colegas que não têm esse problema começam a fazer coisas que você tem dificuldade, né? Então, é claro, os impactos assim de saúde, de mobilidade ainda não existem. Na adolescência, né? Mas depois existem. Eu até falo bastante isso do livro, né? À medida que o tempo foi passando, começou a ficar mais difícil carregar esse peso todo.
E aí foram coisas que foram me levando a tomar as decisões que tinham que ser tomadas, mas que antes não tomava porque tu consegue ir tergiversando, né, a problemática. Mas não é fácil a adolescência. Eu sempre falo assim, quando eu vejo alguém dizer que é gordo porque quer, eu digo, eu não acredito. Até o meu primo escreveu no livro também, ele fez o prefácio, ele disse, não há obeso 100% feliz, há quem minta. E realmente, às vezes a gente mente pra gente mesmo, até como forma de lidar com o preconceito, né? A sociedade é gordofóbica, sim. Quem diz que não é porque não viveu na pele. Pois é, eu tô impressionada ainda com uma fala sua aí de alguns minutos atrás, que eu nunca fui uma pessoa magra. Sim. Você nos disse isso, eu não tenho esta memória, esta lembrança. Eu queria lhe pedir para falar um pouquinho mais sobre isso, porque é muito impactante ouvir isso, né? Eu vou dizer assim, ó, quando eu tinha uma meta muito clara, eu queria sair dos 3 dígitos de qualquer jeito, né? Então, enquanto eu estava indo no centro e alguma coisa e rumo a essa meta, eram caminhos que eu já tinha trilhado nos momentos que eu não era tão gordo, mas era gordo. Mas agora eu cheguei num ponto que então eu brinco assim, chegar numa loja e poder escolher o que eu quiser com o único limitador é a questão financeira, né? Não pode comprar a loja toda, vontade dá, porque simplesmente tudo entra. Então assim, a vida inteira eu tinha que ir em lojas de tamanhos especiais e muitas vezes chegava na loja de tamanho especial e não tinha do meu tamanho. Agora eu vou e compro uma calça M, uma calça 46, 44, dependendo do modelo, é algo que realmente, às vezes a gente fica, até a minha esposa falou, que tem vezes que eu fico eufórico, eu pareço uma criança num parque de diversões, porque são coisas que a gente não está acostumado. Vivendo algo que nunca tinha vivido. Nunca tinha vivido e me libertando, e essa foi um pouco também da ideia do livro, registrar tudo isso, né? Então, as várias 300 e tantas páginas de pequenos textos, pequenas crônicas, são cada conquista, cada passagem, cada coisa que eu me desvencilhava. Tem relatos muito, mas muito, muito íntimos, né? Que até o pessoal tem falado bastante da coragem de escrever isso, mas eu acho que é importante, porque o obeso sofre sozinho. Né? Se tu pensar, teus amigos, teus conhecidos obesos, a maioria tem uma fama de ser alegre, brincalhão. Eu digo, é uma defesa. A gente acaba muitas vezes se comportando como um bufão, como um alegre, fazendo piada de si mesmo, como defesa, né? Eu chamo de auto-bullying, né? Porque a piada que tu faz contigo mesmo parece que ela dói menos, né? Tá sob teu controle, né? Pois é, por falar em piada, não no auto-bullying, mas no bullying, né? Você estudou, casou, teve filhos, constituiu uma família, tudo isso dentro desse contexto da obesidade. Quais foram os momentos difíceis, professor, que você compartilharia com quem está nos acompanhando nesse podcast, assim, situações que lhe deixaram muito tristes, relacionadas ao ser humano e à sua obesidade? Eu sempre falei assim que sempre uma brincadeirinha, sempre um comentário inadequado, muito comum, né? Aqui mesmo, né, das minhas atividades profissionais, né, não era raro alguém brincar comigo, em vez de botar prezado professor, botava pesado professor, e ria ainda dizendo. Não tinha um colega, até vários me vieram pedir desculpa depois de ler que eu escrevi isso, né? Não tinha um colega que não vinha dizer, esse é meu colega de peso, esse não sei, sabe? Então assim, se faz uma série de brincadeiras, achando que isso não impacta, mas impacta. Tu te sente anulado, e também o tempo todo as pessoas, uma das coisas que mais me marcava é isso, né? Chegava em qualquer lugar, as crianças tudo olhando, né? Sério? Porque é diferente. Assim como elas olham também, se entrar alguém, um jogador de basquete de 2,10 muito também. Alto. E eu brinquei, né? À medida que tu vai emagrecendo, começa a passar desapercebido. E tem até alguns psicólogos que estudam isso, né? Que o ganho secundário, né? Tu deixa de... Então, num determinado momento, deixa de ser o centro de atenção. Tem gente que não lida bem com isso. Eu adorei passar desapercebido. Agora, sobre piada, é importante falar uma coisa, né? A piada, ela só é engraçada quando as duas partes se divertem, né? Quando uma parte se diverte, a outra fica constrangida, acho que já está em tempo de saber disso, não é, professor? E muitas vezes o obeso, ele ri, ele participa, mas é como defesa. Não é que ele esteja gostando daquilo. E assim, eu hoje tenho ciência que eu me privei de muita coisa. Sabe? Cada passeio, uma das coisas que me marcou muito foram algumas viagens em família, de eu ter que ficar sentado lá, tomando um chimarrão, esperando o pessoal fazer as trilhas e tudo, poder andar a cavalo, não podia. Então muita coisa a gente vai perdendo, e às vezes tu vai perdendo devagarinho, tu nem nota que perde.
Pois é, eu queria lhe perguntar isso. O que que as pessoas, especialmente as gordofóbicas, mas quem não é também, o que que as pessoas precisam saber sobre a rotina de um obeso e que elas não fazem ideia que isso acontece? Sim, especialmente os casos mais extremos, né? Saber que é uma pessoa que luta com uma doença que é uma das poucas doenças que a culpa é imputada ao doente. Né? É uma doença e a culpa é do doente. Né? Então eles acabam muitas vezes achando que aquilo é um sinônimo de falta de força de vontade, de falta de atenção consigo mesmo, de autocuidado, mas não é. Né? Hoje a fisiopatogenia, a fisiopatologia da obesidade está muito bem determinada pela ciência. Não está na mão do paciente. Óbvio que os hábitos, óbvio que o contexto, ela tem também esse contexto psicossocial, como a gente fala, mas não é uma doença, tem todos os mecanismos bem estabelecidos. E essa questão de colocar o obeso como culpado é muito, muito triste. Inclusive, a gente estava conversando, né? Combater a obesidade não impede de combater fortemente a gordofobia. Né? E ser contra uma atitude gordofóbica não passa por dizer a obesidade não é doença. Esses dias mesmo eu participei de uma discussão que dizia despatologização da obesidade. Está errado. Não é dizendo que não é uma doença. Parece que ao dizer que não é uma doença, tu imputa ainda mais culpa. Se não é uma doença, tu então tira de ti. Né? Então assim, tem que saber que é uma pessoa que certamente passa por muitas limitações. Isso eu não tenho dúvida. Hoje, quando eu vejo um colega, quando eu vejo um amigo, eu sei exatamente o que ele está passando. Eu sei as dores que ele está passando, dói tudo. Eu terminava o meu dia, eu relato tudo aí. Eu terminava o meu dia com dores, que eu tinha que tomar analgésicos, anti-inflamatórios, quase de uso contínuo. E várias coisas. E talvez o mais humilhante, que eu também relato muito, em alguns quadros, em alguns momentos, tira a tua dignidade. Tu não tem acesso ao próprio corpo. Isso é uma coisa que ninguém consegue. Quem não passou por isso não consegue imaginar. E desculpa falar bem direto, acho que é para isso que a gente está conversando. Uma pessoa obesa ou super obesa, se ela precisar ir ao banheiro na rua, ela volta para casa suja, ela não acessa o corpo. De tão grande que o corpo é. Né? Então são coisas assim, esse relato é muito comum. O meu cirurgião mesmo, que virou meu amigo pessoal, ele disse, olha, não é uma nem duas, praticamente os casos de obesidade mais severa, todos relatam essa perda de dignidade. Né? E tu vai fazendo, óbvio, vai fazendo concessões, né, para tentar lidar com isso tudo, e não é fácil. E muitas vezes a pessoa acha que não. Né? Então eu ouvi muitos relatos de pessoas até bem próximas, assim, amigos bem próximos, dizer eu não imaginava. Com toda certeza. Agora, como é que ele bate a frase fulano é gordo porque quer? O que a gente pode dizer para quem costuma fazer esse tipo de afirmação? Pense em outra doença crônica progressiva e vê se diria isso. Né? Então, assim, ó. É diabético porque quer. Tem pressão alta porque quer. Tem um determinado tipo de câncer porque quer? Não. Então, assim, é uma doença. É óbvio que existem contextos que a pessoa se insere que pode favorecer. Né? Mas não é uma questão de porque quer. Né? Hoje já se sabe muito bem, até o pós-fácil do livro ele fala, né? O corpo ele é talhado e com milhões de anos nas costas de evolução para recuperar tudo. Né? Nós evoluímos assim, essa disponibilidade absurda de alimentos, recuperar o peso perdido. Claro. Essa disponibilidade absurda de alimentos é uma coisa recente, em termos evolutivos é um piscar de olhos, que a gente hoje tem a hora que quer, come o que quiser. Né? O ser humano ele evoluiu num ambiente que quando ele come muito ele guarda, para que quando não tenha tanto ele tenha reserva. E o nosso corpo pensa assim. E o esforço do cérebro é sempre chegar àquele maior peso que já foi registrado. A ciência mostra de forma muito inequívoca que todos os hormônios que induzem fome aumentam, todos os que induzem saciedade diminuem quando tu perde peso. O gasto calórico basal diminui. Tudo se adequa, se organiza no corpo para retomar o peso. Pensando, né, evolutivamente, a gente tem que pensar. Então não é tu dizer assim, não vou comer. É difícil, é muito difícil a pessoa combater uma obesidade, especialmente as graves, sem esse arsenal que hoje nós temos, né? Como foi tomar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica? Eu gosto muito desse relato, está bem relatado, porque até quem estimulou isso foi um ex-aluno meu, que virou também me chama de segundo pai, e ele veio aqui, ele é um profissional de extremo sucesso,
né, mundial, é CEO mundial de uma empresa. Quando ele vem a Passo Fundo, eu boto ele a falar com os alunos, né? Tipo, saiu do mesmo lugar de vocês. Vocês têm condições de ganhar o mundo. Então eu boto ele a falar com... E ele falou uma coisa lá, uma aluna fez uma pergunta, e ele disse assim, ó, como tu queres estar daqui 10 anos, ou como tu não queres estar, é algo, tu tem que começar a fazer isso agora. E eu me vi, sabe, me deu um flash, me lembro do dia 10 de março de 2023, às 14 horas, na sala 1 do Hospital Veterinário. Sabe, as coisas que não esquece. E eu me vi, me deu um flash, eu me vi com 60 anos sem poder andar. Que idade você tinha na época, professor? 51. Eu digo, daqui 10 anos eu vou estar como? Né? E eu disse, aquele dia, eu disse, não, peraí. E eu tinha 2 amigos médicos, que são muitos amigos meus, faço questão de dizer o nome, Gabriel Santos e o Fernando Fornari, que sempre me incentivavam, aquele incentivo que eu digo que eu concordo, que não é um incentivo de botar na parede, de dizer, é dizer, olha, pensa na possibilidade, né? Não vai querer dizer que... muitas vezes o magro ele se comporta com o obeso como uma superioridade moral, assim, faça isso. Não, tu tem que dizer, olha, pelo menos pensa na possibilidade. E daí eu falava pro Gabriel, o dia que eu decidi, o primeiro médico que eu vou é tu. Naquele dia mesmo eu marquei a consulta com ele. Algumas semanas depois eu estava lá no consultório dele, e no consultório dele, sem poder sequer sentar, porque nenhuma cadeira me aguentava, eu escrevia uma crônica. Porque ele demorou, ele estava envolvido numa coisa no hospital, demorou 1 hora lá que eu fiquei esperando, e eu escrevi uma crônica. E botei o nome, A Crônica Secreta da Minha Vida. E eu gostei tanto daquele texto, que é o capítulo 1, que eu disse, sabe uma coisa? Eu vou começar a registrar tudo. Né? E comecei a registrar, e daí nasceu o livro. Foi dali. Daí fora aquela caminhada, uma caminhada árdua, né, da decisão até conseguir fazer a cirurgia. Porque aí você deve ter perdido alguns quilos para ter condições de suportar a cirurgia. Se estimula, né, não existe uma meta numérica, é mais para teu corpo já estar em perda, já está em processo de desinflamar e uma série de coisas que a obesidade causa, né. Eu demorei 70 dias entre a primeira consulta com o cirurgião e a cirurgia, né, consegui perder bastante peso, consegui mudar muita coisa assim, né, com esse foco. E eu digo sempre assim, tem que ser um pouquinho difícil mesmo, porque é uma decisão difícil, é uma mudança grande de vida. Não é uma coisa que tu vai assim, vou fazer uma bariátrica. Não. É que nem eu falo sempre, outros processos precisam ser difíceis. Às vezes eu vejo o pessoal criticando muito um processo de adoção que é demorado, mas tem que ser, não, sabe? Não é que não vou, quero um filho, vou lá pegar um. Não, é uma coisa séria, uma coisa que vai mudar a tua vida, vai mudar a vida da pessoa, e aí também é uma coisa que vai mudar radicalmente a tua vida. Ou tu encara, né, e vai bem claramente nos pilares, que talvez um dos principais seja o emocional, psicológico, ou é melhor não fazer. Bom, mudou muito além do visual. E esse podcast, ele não é sobre o visual, sobre necessariamente peso e muito menos sobre estética. É sobre uma transformação muito maior. Então, além dos 114 quilos, que são óbvios e vistos por qualquer pessoa. Vocês me conheciam desde a outra época, né? Desde sempre. O que mais mudou a sua vida? O que transformou? Que palavras conseguem expressar isso? É o que eu digo, num primeiro momento, retomada, num segundo momento, traçar novos caminhos. Aos 53 anos, traçar caminhos que tu nunca traçou é muito legal. Isso estimula qualquer um, tem que estimular. E assim, a forma de se portar no mundo muda. Muda muito. É impressionante, porque eu digo, o obeso ele faz diariamente concessões para aguentar. Então, por isso que é muito comum, eu me relaciono com vários bariátricos, né? Todo mundo diz, não tenho mais paciência. Hoje não é que tu não tem mais paciência, é que tu engolia cada sapo todo dia para lidar com aquilo que tu não engole mais. Então, assim, realmente muda bastante coisa, até na forma que tu te sente. E, claro, eu usei muito, quando tu leres o livro todo, tu vai ver, eu uso muito uma fala que a gente precisa tomar posse da vida. À medida que tu vai mudando a tua vida, né, tu vai tendo cada vez mais te apegando nas coisas que tu ganha, até para poder lidar com eventuais perdas e concessões. Então, realmente, algumas coisas que tu fazia, de num dia estar chateado e comer um meio mundo e tomar 2 garrafas de vinho, não vai dar para fazer, pelo menos no começo, né? Pelo menos um bom ano depois da cirurgia, tu vai ter que evitar algumas coisas. Então, isso... Mas se tu tiver ciente de todos os benefícios que tu está tendo, é óbvio que isso fica secundário. Então, é você tomar posse da vida, e aí também
talvez metade dos textos do livro são sobre coisas que eu ia podendo fazer de novo ou ia podendo fazer pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, com mais de 50 anos. Qual é hoje o seu nível de preocupação com o peso dos seus filhos, já que há um entendimento que na família tem esta genética e essa facilidade para ganhar peso? A gente procura não deixar um ambiente obesogênico, como a gente quis, né? Então, assim, uma alimentação bem controlada, a questão de conversar sobre isso, saber os devidos impactos disso, né? Falar sobre você precisa identificar se está perdendo o controle, né? Saber o que precisa ser feito, né? E muito forte, né? Eu cobro muito da minha filha, ela está sempre na terapia, tem que ser, porque muitas vezes a comida ela é uma fuga. É um afeto, é um afago. Isso, eu dizia assim, eu comia minhas tristezas e bebia as minhas angústias. Hoje eu lido com as minhas tristezas e lido com as minhas angústias, sem precisar comer. Isso é muita terapia, e tu pode fazer isso também sem bariátrica, né? Não é, mas todo mundo se beneficiaria de um bom acompanhamento psicológico. Mas sem dúvida nenhuma muda muito, muito. E às vezes é até difícil de descrever. Em palavras, né? Como é que você aprendeu a gostar de atividade física, algo que você, professor, talvez nunca tenha feito na vida? Não, e eu rechaçava, mas foi muito disso, assim, eu queria muito fazer a cirurgia, queria estar muito bem, eu tinha lido, né, cientista, li tudo que tinha para ler de artigo, né, e era muito claro, estava muito claro que se você está em processo de perda, está em processo de atividade física com o corpo mais móvel, a cirurgia vai ser melhor para todo mundo, vai ser mais fácil para o cirurgião, vai ser mais fácil para ti. E deu muito certo. Eu digo, olha, tem coisa que eu não me arrependo, é esse preparo. Porque eu saí da cirurgia, eu mesmo saí da mesa cirúrgica. Essa parte eu não me lembro, mas o meu cirurgião contou. Tu ajudou. Se levantou, sentou, desceu. 30 minutos depois eu fui ao banheiro caminhando e entrei no meu quarto caminhando. Não sei se todos vão ser assim. Eu já vi relatos de gente que sofreu 48 horas com dores. Eu não senti dor nenhuma. Mas eu reporto muito a isso. Você começou a fazer atividade física antes? Bem antes. Bem antes. Quanto tempo antes? Foi, eu me operei em julho, acho que os primeiros dias de academia mesmo foram ali por maio de 2023. Quanto tempo por dia? E nunca mais parei, sempre uma hora e pouquinho, sempre escutando o quê, né? Desculpa, agora é o momento do podcast que a gente vai puxar a brasa pro nosso assado. A Rádio PF, eu já vou falar do livro, ganhou um capítulo especial nesse livro, né? Porque a gente foi uma companhia muito amiga, certo? Vou deixar você falar, tá, professor? Sim, porque o meu horário é cedo, realmente não funciona. Se eu perder essa janela de manhã cedo, eu já não gosto de fazer exercício depois, né? Gosto de estar móvel sempre, mas a academia mesmo. E eu então ia lá, ligava às vezes na programação anterior ao café, ou depois do café. Então era uma forma de me manter ocupado, de já aproveitar para saber algumas coisas, ouvir música. E até tem uma fala que eu faço no livro que é um exercício de empatia, porque a rádio é eclética, ela tem que botar uma programação, nem tudo te agrada. Não vai tocar só a música que você gosta, né, professor? Porque alguém não vai gostar, então tu tem que pensar. Eu acho que nesse ponto eu acho muito legal, assim. Que bacana. E o fato de que eu conhecia vocês há muitos anos, né? Da época de vice-reitor, né? Me ajudava a não me sentir sozinho. Por mais que um momento de academia sozinho eu gosto muito, mas escutando alguma coisa, prestando atenção, eu sempre gostei. E quantas vezes eu pedi uma música, quantas vezes... Então, a gente lhe mandava um abraço, fazendo academia. Eu preciso fazer aqui e é importante até hoje. Coisa boa. A gente precisa fazer um registro aqui. Hoje o professor Leonardo está falando conosco e está falando especificamente do tema obesidade a partir desse livro aqui, mas antes disso ele é um grande cientista, um grande pesquisador, está entre os pesquisadores mais citados no mundo inteiro, né? Mas hoje nós vamos deixar um pouquinho de lado toda a sua pesquisa com os peixes, né? A gente só está vendo um peixinho ali no seu celular, né? Que eu acho que o peixe é uma grande paixão também na sua vida, objeto de estudo, mas a conversa aqui hoje não é com o cientista, é sobre isso, é com o ser humano, né, que se transformou e que modificou. A gente já descobriu que o primeiro capítulo foi escrito, então, antes da primeira consulta, depois da decisão tomada, mas quando veio a certeza de que um livro poderia ajudar outras pessoas? Quando eu
comecei a mandar os textos, tanto para minha esposa quanto para a equipe, né? Para minha equipe multidisciplinar lá, meu cirurgião, a nutróloga, a nutricionista. Então eu mandava, olha que eu escrevi hoje sobre isso. Isso está muito bom, isso aí tá. Outros pacientes precisam ler, e assim foi. Tanto que eu termino, acho que a última frase do livro eu digo é como eu queria ter lido algo assim antes da minha cirurgia, né? E hoje poder ver que muita gente lê, tem na mão pelo menos para ler, isso é muito bom. Olha, e a gente não esperava menos do que isso, né? São quase 450 páginas. Um cientista do seu patamar não ia escrever um livro Não é curtinho. Superficial. Não é. Ele é profundo e eu tenho recebido bastante retorno. Ele é corajoso, porque as pessoas normalmente não mergulham tão fundo assim, não contam tão detalhadamente suas experiências mais íntimas, né? Vou lhe pedir um spoiler, sem entregar, obviamente, né, os principais momentos ou os trechos mais comentados, mas que história você destacaria, professor, dentre tantas que tem aqui nessas quase 450 páginas? Eu acho que o talvez mais marcante tenha sido o primeiro verão, as primeiras férias de verão depois da cirurgia. Porque a gente fez quase questão de fazer não uma viagem inédita, de fazer uma viagem para os lugares que a gente tinha ido onde eu não tinha podido fazer nada. Naquele verão eu pude caminhar, pude fazer trilha, até andar de bicicleta, acho que depois de uns 40 anos sem subir numa bicicleta, saí andando como se tivesse andado ontem, sabe? E eu fui relatando cada coisa daquilo, cada momento daqueles, aquilo foi muito, muito interessante. O outro, claro, quando eu atingi a meta, o dia que eu olhei na balança e não tinha mais 3 dígitos, tinha 99, aquilo ali também foi muito marcante para mim. E vários outros, mostra muitas angústias, muitos momentos difíceis também, e que isso tem ajudado muito, porque tem algumas coisas que todos passam, né? E hoje, se eu pudesse dar uma dica para alguém, é isso, é se preparar, porque já é muito claro que você tem que fazer um emagrecimento mais saudável possível. Você fez uma modificação no corpo. Para quê? Para emagrecer. Só que se você emagrecer rápido, é um gol contra. Só que o viés da confirmação é muito forte. Eu fiz isso para emagrecer. Quanto mais rápido emagreço, melhor, mas não é isso. Então, quanto tempo você demorou? Quase 2 anos, né? É. Para eliminar estes 114 quilos? Não, 1 ano e meio, porque hoje eu comemoro bastante o meu primeiro meio ano sem oscilar. Eu estou no mesmo peso. Qual o seu peso hoje? 88, 87, desde março desse ano, já nesse mesmo peso, e fico oscilando, aquela oscilação que todo mundo faz, né? Você faz atividade física todos os dias? 1 hora? 50 minutos a 1 hora e pouco, depende, claro, a gente tem dias que a gente tem alguma rotina diferente, alguma coisa, mas eu procuro sempre estar móvel, né? E hoje eu me tornei aquela pessoa que se não consegue fazer, fica como se o dia tivesse incompleto. Eu preciso, nem que, às vezes eu digo, me deixa aqui que eu vou a pé. Nem que seja para caminhar lá uns 10 mil passos e pelo menos me sentir ativo. Um dia inteiro parado para mim é um tormento. Então eu peguei hábitos interessantes e pude retomar algumas paixões que eu tenho, né? Sabe o quanto eu amo vinho? Claro, não tomo todo dia, mas tomo. Eu queria lhe perguntar, e a gente está se encaminhando aqui para o fim, como é hoje a sua relação com a comida e com a bebida alcoólica, especificamente o vinho, que a gente sabe que você gosta. Muito melhor, especialmente com a comida, muito melhor, porque antes a comida era sinônimo de culpa. Tu gostava do momento, mas depois ficava culpado. Hoje eu gosto tanto quanto, mas não sinto culpa nenhuma. Porque come uma quantidade muito menor. E mesmo se um dia come a mais, tu sabe que aquilo ali é um dia, né? Olha a epígrafe, né, do livro. Tem uma epígrafe bem na entrada. Essa aí para mim é muito relevante. Muito. Muito mesmo. Eu tô achando aqui. Acho que é antes disso, ali junto com as primeiras páginas. Aqui? Não, aí é o dedicatória. Aí, ó. Isso é chave. Vou até ler aqui, tá? Uhum. Não importa o tamanho do desvio, e sim voltar para o caminho. Então, assim, a pessoa tem que saber onde é que está, tem que saber para onde quer ir. Desviou, volta. Para poder traçar um caminho, né? Uma vez eu vi um filme que ele estava buscando definir o que era felicidade. Né? Era um psiquiatra que viajava o mundo vendo felicidade em culturas diferentes. Um filme maravilhoso, Hector e a busca pela felicidade. E uma delas ele diz assim, felicidade é voltar para casa. Mas tem gente que passa a vida inteira sem saber qual é a sua verdadeira casa, né?
Não é uma casa simbólica de um prédio, onde tu te sente bem, como tu é. Então, assim, eu acho que a importância de ter escrito o primeiro capítulo lá na sala de espera do Gabriel foi isso. Bom, eu estou aqui. Eu preciso reconhecer, por mais duro que seja, eu preciso reconhecer essas limitações, eu preciso saber que eu estou nesse ponto e eu quero mudar. Então, hoje, para mim, é muito tranquilo. Hoje mesmo, eu tenho já marcado um evento de noite, eu sei que eu vou beber alguma coisa a mais, eu sei, mas não tem problema nenhum. Amanhã de manhã eu estou na minha academia, já normaliza de novo, essa semana eu vou viajar para um congresso, óbvio que eu vou ter quebra de rotina, mas não tem problema nenhum, isso é a vida. Então, assim, acaba se traduzindo numa relação muito melhor com comida, com bebida, porque tu não tem mais medo disso. Preciso lhe fazer uma última pergunta. Eu já sei a resposta, ou imagino qual é a resposta, mas em respeito a quem está nos acompanhando, algumas pessoas podem estar pensando assim: será que o professor Leonardo tem medo de engordar? Essa é uma preocupação que talvez fica na cabeça de quem fez a cirurgia bariátrica, de quem já pesou mais de 200 quilos. Você tem medo, professor? É aquela história, não é um medo, mas é uma eterna vigilância. É a ciência de que a doença é incurável, ela é controlável. E você precisa, para manter o controle, você tem que manter o controle. Parece uma cacofonia, mas não é. Então, assim, é claro que a gente precisa ter esse cuidado, mas também, já que eu sempre me apoio, minha vida inteira me apoiei na ciência, está muito claro que existe em torno de 15% a 20% de pessoas que reganham, né, peso importante, mas dessas aí, praticamente todas, tem 1% só de causas não indeterminadas. Todas se sabe exatamente as causas. E a principal delas é a perda de aderência ao tratamento. O tratamento é para a vida inteira. Então hoje, claro, hoje eu vou uma vez por ano no médico fazer, a partir de agora, né, uma revisão anual. No começo é bem mais frequente, mas tem que ir. Tem que fazer os exames, ver se está tudo ok. Controlar a alimentação. Ver se manter o nutricionista. E o mental emocional também é muito chave, porque às vezes as pessoas fogem para a comida num momento crítico e perdem o controle, não conseguem voltar para o caminho e se perdem. E aí vem uma coisa bem importante, vou aproveitar o restinho para dizer, o paciente bariátrico muitas vezes fica com vergonha de ter perdido o controle e se afasta mais ainda. Então até a minha médica, Débora, ela sempre fala assim, não pode ter vergonha, se sair do controle tem que procurar a equipe. Né? Mas ele fica porque, fiz tudo isso e agora não consigo controlar, já vi isso de mais de um. Né? Eu digo, mas vem cá. Bom, quem quiser saber mais, quem quiser conversar contigo, professor, quem quiser um uma palestra sobre obesidade, quem quiser acessar esse livro, lhe procura no Instagram, qual é a recomendação? Hoje, claro, ele tem a venda em algumas livrarias, né? Mas principalmente... Pode citar elas, a Delta, aqui é a Delta do Passo Fundo Shopping. Mas eu também comercializo alguns exemplares e tem o meu perfil do Instagram que eu tenho usado para isso. Eu tenho gravado vídeos toda semana, 2 ou 3, de forma bem espontânea, bem sem preparo, sem roteiro, bem de mim mesmo, assim, de dentro, né? Isso tem ajudado muita gente, tem recebido muito retorno, até médicos dizendo, eu passo para os meus pacientes os teus vídeos, então... Tem fotos suas, eu estou aqui no Instagram do professor, e aí tem fotos de como ele era antes, né? Tem inúmeros vídeos aí para quem se interessa pelo assunto, é só procurar como Leonardo Barcelos, com 2 L's, né? O arroba é arroba, porque é Leonardo José Gil Barcelos. LJG Barcelos. É o arroba LJG Barcelos. Ali pode bater um papo e continuar. Sim, é uma coisa que eu tenho gostado muito, esse retorno, as pessoas entrando em contato, falando das suas experiências, dividindo as mesmas angústias. Eles eu li que tu escreveu sobre isso, estou contente que não sou só eu. Eu digo, sim, não é só, muita gente sofre com isso, só que às vezes cada um tá junto e sofre sozinho e não consegue falar. Então o livro ajuda até nisso, e os vídeos, a quebrar essa barreira, porque é muito difícil. Eu também não gostava que falassem comigo, né, dissesse, faz isso, faz aquilo. O obeso às vezes se sente invadido, é difícil chegar para alguém dizer. Então o livro, os vídeos ajudam, e o pessoal muitas vezes assim, eu não consigo falar para minha amiga que ela precisa fazer alguma coisa, mas eu mandei teu vídeo.
né? Então, bacana. esse é um dos objetivos. Que bacana. Professor, olha, muitíssimo obrigada. Teria muito mais para a gente conversar. É uma vida inteira que foi transformada aí nos últimos tempos. Obrigada por também confiar na Rádio UPF para lhe fazer companhia, que, aliás, seguimos fazendo companhia, né, na sua academia todas as manhãs. Hoje de manhã já fiz. Muitíssimo obrigada. Obrigado, obrigada mesmo. Foi muito bom. Que bom, eu também tenho certeza que você que está aí acompanhando também gostou dessa conversa muito rica, muito humana sobre obesidade, sobre gordofobia, sobre transformação. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Pod Café.